né? Glória a Deus. Estamos ao vivo também a partir desse momento no canal institucional da Igreja Assembleia de Deus. E você que é nosso ouvinte assíduo, mande sua mensagem. Nós, através da página da Assembleia de Deus no Facebook, estamos com a transmissão ao vivo e nós faremos menção à sua pessoa. Livro de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26, diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vivemos uma dificuldade muito grande, histórica, diria eu, na tentativa de conciliar fé e obras. Eu me recordo que, uns 2 anos atrás, a nossa igreja, Assembleia de Deus, no Brasil, através da Casa Publicadora, disponibilizou uma lição sobre a Epístola de Tiago, muito boa mesmo. E a Epístola de Tiago, ela é tão mal entendida por alguns, que até mesmo o próprio Lutero teria chamado de epístola de palha. Claro que depois houve um entendimento, mas por conta da ênfase que Tiago dá nas obras. E ao que alguém talvez não entenda, é que a epístola de Tiago, ela não contradiz em momento nenhum as epístolas de Paulo. Não há contradição na Bíblia. A epístola de Tiago, ao contrário, vem trazer luz, vem trazer esclarecimento acerca de algumas das colocações feitas pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. Porque se não fosse assim, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a salvação pela graça. Mas, se fosse uma graça sem graça, ele não diria em Romanos 6, 1 e 2, as seguintes palavras: Que diremos, pois?
Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O mesmo apóstolo Paulo é quem escreve também aos Romanos, no capítulo 8, versículo 8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, meus amados irmãos, não há contradição na Bíblia Sagrada, de maneira alguma. Não há contradição nas palavras de Tiago, de formas que esse texto precisa ser bem entendido. E muitos salvos, eu trago aqui uma citação justamente do livro intitulado como Tiago, Fé e Obras, que foi o livro da respectiva lição bíblica, que diz assim: muitos salvos em Cristo veem com indiferença as boas obras, por acharem que elas são a marca registrada de pessoas que querem ser salvas sem aceitarem a Jesus. Então veja que muita gente vê com indiferença as boas obras justamente por conta da salvação ser pela graça por meio da fé, e isso não vir de nós. E eu faço questão de ler Efésios 2:8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a partir daqui, muita gente confunde e acaba tratando as boas obras com indiferença. Com indiferença. Quando o corpo e o espírito estão separados, ocorre decadência e morte. E da mesma forma, quando a fé e as suas obras de obediência estão separadas, a fé morre. Somos propensos a descansar numa mera profissão de fé e pensar que isso vai nos salvar. É religião. Aí eu trago um comentário de Matthew Henry, que diz: é religião leviana e barata dizer, abre aspas, cremos nos artigos da fé cristã, mas é uma grande ilusão imaginar que é suficiente para nos levar ao céu. Ou seja, uma mera profissão de fé, uma confissão sem convicção, uma verbalização não resolve o caso. Alguém dizer, e nós vamos discorrer aqui sobre todo o texto que lemos. A ideia central dessa parte que lemos, dos versículos 14 a 26 de Tiago 2, a ideia central é mostrar claramente que uma opinião, especulação ou consentimento sem obras não é fé. O ponto central é esse. Uma mera verbalização, uma mera declaração de fé não é fé. Não é fé, é uma declaração. É muito comum alguém dizer que tem fé, que acredita muito em Deus, mas é vital nós entendermos como ponto de partida que dizer que tem fé não é o mesmo que ter fé, e que a verdadeira fé não consiste em meras palavras. A fé viva não consiste em palavras. 1 Coríntios 4:20 diz que o reino de Deus, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O evangelho não consiste de meras palavras. 1 Tessalonicenses 1:5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras,
mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. A mera verbalização não opera a salvação, senão Jesus não teria dito em Mateus 7,21: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a ideia central dessa divisa aqui que nós lemos é exatamente essa. A fé salvífica é acompanhada de confissão pública. Romanos 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E aí, meus amados, no versículo 14, Tiago pergunta: poderá, porventura, a fé pode salvá-lo? Apenas a fé sem obras pode salvar? E aqui a dificuldade de se entender é exatamente essa, que Tiago está falando da fé morta. E esta fé morta, ela não é uma fé que indique salvação. Uma fé estéril e improdutiva não pode salvar o homem. A verdadeira fé há de se demonstrar nas obras. E só uma fé assim produz justificação. Uma mera profissão de fé pode parecer proveitosa para obter a boa opinião dos que são verdadeiramente bons, e pode até produzir coisas boas aos olhos do mundo, mas não trará proveito a alguém que ganha o mundo e perca a sua alma. É importante entender isso. E aí alguém vai perguntar: mas as obras não são para galardão? São, as obras são para galardão, não são para a salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé. Mas aqui a grande confusão que permeia o pensamento de muitos é exatamente acerca da seguinte questão: se as obras são apenas para galardão, então tanto faz praticá-las ou não, correto? Errado? Se as obras são para galardão, então tanto faz praticar boas obras ou não. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Porque se é verdade que a salvação é pela fé sem as obras, a salvação é pela fé sem as obras. Então veja, aí eu volto para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, somos salvos pela graça, por meio da fé, sem obras. É importante falar bem pausadamente para que não fique nenhuma dúvida. Eu repito, somos salvos pela graça, por meio da fé, sem obras. Ponto. Agora eu estou salvo. Aí entra o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então agora salvo, antes da salvação não, mas agora salvo, o salvo necessariamente andará em boas obras.
porque foi o caminho que o Senhor preparou para ele, foi o caminho das boas obras. E quais são essas boas obras? São aquelas que glorificam a Deus. Porque é importante dar ênfase a essa verdade também. Não são obras que agradam ao mundo, que são alvo de aplausos do mundo, são obras que glorificam a Deus. E o salvo obrigatoriamente apresentará esse fruto. O salvo obrigatoriamente apresentará essas boas obras, não como causa de salvação, mas como efeito da salvação. Repito, não como causa de salvação. Ninguém pode dizer: eu fui um bom menino e por isso Jesus me salvou. Ninguém pode dizer isso. Eu merecia ser salvo. Ninguém pode dizer isso. O que seria do céu se não fosse eu? Ninguém pode dizer isso. Porque a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Dan Silva. Deus abençoe, meu querido. Forte abraço. Então veja, meus amados, retornando o raciocínio, a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o salvo, ele vai andar nas boas obras que Deus preparou para que ele ande. O caminho do salvo é um caminho de obras de santificação. A santificação é consequência natural e obrigatória da salvação. São as coisas, está entre as coisas que acompanham a salvação, que o escritor aos Hebreus coloca. As obras de santificação, as obras que glorificam a Deus, essas obras, esse caminho, essa jornada de boas obras é obrigatória, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Aqui fala de novo nascimento. Nós somos obra de Deus, nós somos coisa de Deus enquanto cristãos. Nós somos geração eleita, nós somos povo adquirido, povo especial, zeloso de boas obras. E muita gente confunde zeloso e de boas obras. Não está na Bíblia assim. Na Bíblia está escrito zeloso de boas obras, justamente atestando que o povo de Deus tem um ardente zelo pelas obras que glorificam ao Senhor. O povo de Deus tem um sentimento profundo de amor, de temor e de vontade de acertar. E nós sabemos que acertar no nosso contexto é cumprir toda a vontade de Deus. Então, meus amados, é necessário entendermos isso. Apenas verbalizar fé não garante salvação. Vejamos alguns exemplos de crentes, entre aspas, que não serão salvos. Tem alguns operadores de maravilhas, Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai ter muito tomador de ceia e frequentador de culto que não vai ser salvo. Lucas 13, versículos 26 e 27, diz assim: então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Os legalistas também, porque olha, irmãos, tem uma coisa que Deus odeia: a justiça própria, sabia? Deus odeia alguém que se apresente a Ele
achando que... E aí eu tenho que falar, irmão Renato, porque eu não posso perder a oportunidade. Tem gente por aí dizendo que está pagando preço para morar no céu. Queridos, uma pessoa que diz que está pagando preço para morar no céu não entendeu nada ainda do que é o Evangelho. E tem gente cantando e contando isso. Eu estou pagando preço para morar no céu, eu estou pagando preço para morar no céu. O que é isso? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente. É suficiente. Uma coisa são as condições estabelecidas por Deus. É diferente. Quem pagou o preço pela minha salvação, todo ele foi Jesus. Agora, se esse Jesus que pagou o preço estabelece condições, primeira condição para receber o presente de Deus, que é a salvação em Cristo: arrependimento e fé. Eu me arrependo dos meus pecados, da minha condição de pecador, reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador e recebo gratuitamente o presente de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. E agora, qual é a condição mais? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Mas eu sou tão pequeno, tão limitado, tão imperfeito, que o Senhor, sabendo que eu não conseguiria guardar o que tenho, que me foi dado gratuitamente por Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor, sabendo que eu não conseguiria guardar, Ele disse: você não vai ficar sozinho, eu vou enviar da parte do Pai um ajudador. Ele vai te ajudar, Ele estará com você. Ele vai testificar de mim, Ele vai assegurar que eu volto, porque por isso Ele é retratado como o penhor, né? O Espírito da promessa, porque o Espírito Santo habitando em nós é a garantia que nós temos de que Jesus voltará para nos buscar. Ele intercede por nós, porque nós não sabemos nem orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja, Ele nos ensina, Ele nos lembra as palavras que devem ser ditas, as palavras de Jesus. Ele nos encoraja, Ele nos dá confiança. Tudo isso é Espírito Santo, e tudo isso é graça, irmão. Tudo isso é graça. Se eu porventura tropeçar e cair, Ele ajuda que eu me levante. Agora, a condição que Ele estabeleceu foi: não entristeça este amigo a ponto dele se afastar de você. Este amigo que habita em você, esta pessoa que é Deus, o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa e que habita no cristão e que é Deus, e portanto se comunica conosco, nos ajuda, tem zelo, tem grande zelo por nós. Aí Jesus diz: não entristeça este amigo. E como eu posso entristecer este amigo? Desobedecendo, resistindo à sua tentativa de me conduzir. Por isso Paulo diz: mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, então sois filhos de Deus. Andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Isso são condições estabelecidas por Jesus. Mas ninguém pode dizer: eu estou pagando preço, eu estou pagando preço. Isso é audácia. Isso é audácia. A renúncia é um ato de obediência, é um ato de fé. Mas como eu, pobre, miserável pecador, poderia pagar preço se nem dinheiro, entenda aqui a analogia, nem dinheiro eu tinha. Tudo que temos foi dado gratuitamente por Deus. E até mesmo as condições que Ele estabeleceu, que não conseguiríamos cumprir sozinhos, Ele nos enviou a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo,
para nos ajudar a cumprir essas condições que ele estabeleceu. Então, meus amados, ninguém pode. E aí os legalistas, eles querem se justificar pelas obras. E aí Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4, que diz: separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. E aqui uma outra confusão que alguns fazem: cair da graça não é cometer uma falha. Aquele que comete uma falha, ele deve ser disciplinado na sua devida instância. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Claro que tem uma consequência, ele pode ser advertido, ele pode até ser suspenso da comunhão, aí é uma questão da igreja. Mas cair da graça, biblicamente, é alguém que tenta se justificar pela lei. Caiu da graça. Ou então alguém que se torna, que peca contra o Espírito Santo, contra a sua obra. Outra categoria de pessoas que verbalizam a fé, mas não irão para o céu, são aqueles que cometem as obras da carne. Gálatas 5:21, depois que Paulo discorre sobre algumas das obras da carne, ele fala: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meus amados, é necessário entender isso. E aí Tiago faz um desafio. Ele dá um exemplo prático aqui, que é o exemplo de que se algum irmão tiver sem vestuário, se tiver sem cobertor e tiver com fome, uma palavra amiga não vai matar a fome daquela pessoa. Não, vai em paz, Deus é contigo. Vai matar a fome de alguém? Aí Tiago diz: se você disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias, que proveito virá daí? Aí a pessoa está com fome e aí você diz, vai em paz. Não vai encher a barriga. Então Tiago está sendo muito prático, dizendo que se você tem fé, essa fé será acompanhada pelas obras. E aí ele lança o desafio: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Olha o desafio: mostre-me a tua fé sem as tuas obras. Ou seja, mostra-me as tuas palavras vazias sem atitude que confirme as palavras. Mostra-me, é como se Tiago estivesse dizendo a alguém: mostra-me o teu evangelho vazio, mostra-me o teu evangelho sem consistência, mostra-me o teu evangelho de meras palavras, bonitas de se ouvir, mas sem conteúdo e sem fruto. Mostra-me essa tua fé que não te transformou, que não te regenerou. Mostra-me essa tua fé que te tornou, quem sabe, até numa pessoa pior do que antes. Porque, irmão, o que tem de pessoas que dizem ser evangélicas, cristãs, e a vida parece que piorou. Eu não estou falando de vida financeira não, que não tem nada a ver. Eu estou falando, tem gente que se torna ranzinza, que se torna infeliz, se torna mal-humorado, se torna amargo. Irmão, o Espírito Santo não produz isso não. O Espírito Santo, biblicamente falando, produz alegria em nós. E aí alguém que era alegre antes, uma alegria falsa, uma alegria temporária, aí agora que diz ter a alegria da salvação, se torna uma pessoa amarga. Não faz sentido. Então o desafio de Tiago é: me mostre essa fé estéril, que eu te mostrarei a minha fé sem abrir a boca. Aí ele deixa muito claro: eu te mostrarei a minha fé sem abrir a boca. John Wesley, ele disse algo. Ele disse: a fé cristã verdadeira e viva, a qual quem tem é nascido de Deus, não é apenas uma aquiescência, um ato de entendimento,
mas uma capacidade que Deus tem forjado em nossos corações. Que coisa maravilhosa. Quero mandar parte do Senhor também para a nossa irmã Rosineide Barbosa de Juazeiro. Deus abençoe minha irmã. Também está ligada aí na programação. Então, o Tiago deixa explícito que a fé verdadeira não pode ser estéril. O ponto é esse. Uma mera confissão sem convicção gera crentes mortos, tal qual os crentes em Sardes, ou autossuficiente como os de Laodiceia. E aí eu trago alguns exemplos de fé natimorta, fé que nem nasceu morta. Fé meramente reivindicatória, Tito 1,16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. O louvor hipócrita, Mateus 15:8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O pedido de perdão sem arrependimento, e tem, irmão Francisco? Tem. Está lá no Salmo 78, entre os versos 34 e 37, quando o povo estava no aperto, procurava Deus, buscava Deus, se lembrava de Deus, mas faziam com lisonjeio, com mentira, porque o coração não era reto. Então alguém pede perdão a Deus sem arrependimento sincero. Veja como são as coisas. Então, meus amados irmãos, existe a fé vazia, a fé só de verbalização, uma mera aquiescência, uma confissão sem convicção. Mas quando ele diz, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, Moody diz o seguinte: a relação entre fé e obras é tão íntima quanto a do corpo com o espírito. A vida é o resultado da união em ambos os exemplos. Quando os dois elementos estão separados, resulta em morte. As obras são o atestado de autenticidade da fé. Um crente calado, preste bem nisso aqui, essa frase é minha. Um crente calado dando fruto é mais útil do que um falador infrutífero. Eu vou repetir. Um crente calado dando fruto é mais útil do que um falador infrutífero. E na Bíblia temos exemplos como o de Eliseu, que foi reconhecido pela mulher de Sunem como santo homem de Deus. Ele foi reconhecido. E os cristãos, os discípulos, que foram chamados na cidade de Antioquia de cristãos pela primeira vez. Cristãos significa seguidor de Cristo. Então os frutos da fé foram percebidos pelos de fora. Não foi a igreja de Antioquia que se autodenominou como cristãos. Foram as pessoas de fora que começaram a chamar os de dentro de cristãos, né? Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para ser obreiro, tem que ter boas obras. 1 Timóteo 3,7 diz: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Afronta aqui significa desonra pública, degradação, porque os de fora devem reconhecer. Aí eu trago o texto de 1 Coríntios 4,1 que diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, eu já estou encerrando. Ele segue dizendo: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Saber da existência de Deus e não praticar obras que coincidam com a mentalidade bíblica é comparável à crença que os demônios têm. É a Bíblia que faz essa comparação. Meramente acreditar na existência de Deus
Não está dizendo nada. E aí eu trago mais uma vez o comentário de Matthew Henry, que diz: se tu te contentas com um mero consentimento com os artigos de fé e algumas especulações sobre eles, até esse ponto os demônios vão. A gente precisa ir além. A gente precisa ir além. E para finalizar, meus amados irmãos, o outro ponto difícil de entender aqui: como é essa história de fé aperfeiçoada pelas obras? Porque ele diz a respeito de Abraão: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Como explicar isso? Eu explico em breves minutos, temos 5 minutos. Tiago, ele usa as figuras de Abraão e também a de Raabe como exemplo de que não basta apenas ter uma fé, e sim que é preciso colocá-la em prática. Ele não está falando aqui em justificação pelas obras, mas ele está falando que a fé que justifica é uma fé acompanhada de obras. Ou seja, eu vou trazer aqui rapidamente uma ilustração. Se eu estou na igreja e eu ouço falar de Jesus e creio, a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja que não é uma fé introspectiva, mas é uma fé que produz efeito prático. E o escritor, e Tiago, ele fala exatamente isso. E quando diz que a fé cooperou com as obras, ou foi aperfeiçoada pelas obras, é importante nós entendermos aqui, meus amados irmãos, que a fé cooperou com as obras, ou seja, a fé ocasionou as obras, e pelas obras a fé foi confirmada. O texto significa isso. Eu vou repetir: a fé é o ponto de partida, mas não é uma fé morta, é uma fé que produz efeito prático. A palavra aperfeiçoada aqui, do grego, eu não sou bom de pronúncia, mas do grego teleios, significa finalizada ou completada. Então o que isso significa? Significa que a fé trabalhou no sentido de produzir as obras, e a partir daí o trabalho foi finalizado. Como é que eu sei que Abraão creu quando Deus o chamou e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela? Como eu sei que Abraão creu? Porque ele levantou e foi. Como eu sei que Raabe creu na mensagem dos espias em Jericó? Como é que eu sei? Eu sei porque a fé de Raabe produziu efeito prático, e por isso ela marcou a sua casa com fio de escarlate e convocou a sua família para dentro de casa. A obra de Raabe me diz que ela creu, e este trabalho conjunto ele é finalizado. Então, meus amados irmãos, eu finalizo aqui dizendo que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Se alguém diz que crê em Deus, deve, pela ação do Espírito Santo, e não por mero legalismo, mas pela ação do Espírito Santo, deve produzir frutos que atestem essa fé propagada. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.